Fala, povo, tudo bem? E quem fala é Eduardo Valmeida, da Tal da Química. Estamos aqui para resolver mais uma questão de Enem. Essa questão é a questão 55 da prova azul de 2015, tá? Do ano passado, recentemente, beleza? A última prova do Enem, para quem está vendo isso agora. Bom, a questão fala o seguinte: a hidroponia pode ser definida como uma técnica de produção de vegetais sem necessariamente a presença do solo. Uma das formas de implementação é manter as plantas com suas raízes suspensas em meio líquido, de onde retiram nutrientes essenciais. Suponha que um produtor de rúcula hidropônica precisa ajustar a concentração do íon nitrato, Na3-, está aqui, ó, para 0,009 mol por litro em um tanque de 5 mil litros. E, para tanto, tem em mãos uma solução comercial nutritiva de nitrato de cálcio 90 gramas por litro. As massas molares dos elementos nitrogênio, oxigênio e cálcio são iguais a 14, 16 e 40 gramas por mol, respectivamente. A pergunta é: qual o valor mais próximo do volume da solução nutritiva, em litros, que o produtor deve adicionar ao tanque? Bom, a questão é que ele dá um valor assim, ideal de nitrato, Na3-, e fala que a solução nutritiva é de nitrato de cálcio. Quem que é o nitrato de cálcio? Nitrato de cálcio é o meu amigo CaNO3, Por quê? Porque o nitrato é -1, tem carga -1, ânion com valência -1. E o cálcio é um cátion da família 2, então ele tem uma valência maior. Então eu tenho um cálcio para cada 2 nitratos para preservar a carga do composto ânion. Lembra, todo composto ânion tem carga total igual a zero, são cátions e ânions. Beleza. Então, qual a primeira coisa que a gente pode fazer? Eu crio uma resolução que eu acho uma resolução mais fácil, tá? Ela tem um pouco mais, tem alguns passos a mais, só que ela é, na minha opinião, mais fácil. Ela coloca assim, o que a gente pode fazer? Se eu tenho que parametrizar pela quantidade aqui 0,009 mol por litro em 5 mil litros de nitrato, a gente pode começar fazendo a conta de quantos mols de nitrato vão ter que ser colocados nesse tanque. Então, vou começar aqui com mol. Opa, sem querer apertei o zoom aqui. Vou voltar. Isso. Agora vai ficar normal. Então, mol de nitrato, que é o que a gente tem que começar calculando aqui. A estratégia que eu achei como a estratégia mais interessante, tá? O número de mols ele pode ser dado como uma concentração molar vezes o volume. Então, o número de mols de nitrato que tem na solução vai ser 0,009 mol por litro vezes 5 mil litros. Aqui eu posso cortar litro com litro e vou ter que N, número de mols, vai ser igual a 45 mols de nitrato. Beleza? Vou até botar aqui isso num quadradinho, uma cor diferente, para a gente poder destacar. Por que eu fiz isso aqui, pessoal? Primeira coisa, né? Se você não lembra a fórmula, olha só, se aqui eu tenho mol por litro, aqui eu tenho litro, o litro vai cortar com litro e vai sobrar mol. Dessa maneira eu acho qual a quantidade de nitrato que tem que estar necessariamente dentro desse tanque de cultura de rúcula hidropônica no estado ideal, onde ele quer chegar. Então eu parto do que eu quero chegar, esse é o lugar que eu quero chegar. Beleza? Bom, se eu sei isso, eu posso agora saber quanto que eu vou ter em mol de nitrato de cálcio, que é o que ele me deu de informação. Então, eu vou calcular agora o mol, quantos mols tem de nitrato de cálcio. Deixa eu botar aqui, ó. Tá ótimo. Então, eu vou ter o seguinte. O que eu posso afirmar? Certamente, o nitrato de cálcio, quando entra em solução, ele vai dissociar, liberar cálcio mais 2
mais 2 mols do aninitrato. O que eu quero dizer com isso, então? O importante aqui é frisar que eu tenho uma proporção de 1 mol de nitrato de cálcio para 2 mols de nitrato. Então, nitrato, a cada mol de nitrato de cálcio gera 2 mols de nitrato. Isso é importantíssimo. Por quê? Agora eu consigo gerar uma relação aqui bem clara de regra de 3. Qual que é? Bom, 1 mol de nitrato de cálcio gera para mim 2 mol de nitrato. Beleza, tá claro. E se eu tenho que ter 45 mol de nitrato no fim das contas, quanto que eu vou ter que usar em mol de nitrato de cálcio? É o meu famoso X. Bom, eu vou calcular o X aqui, está muito tranquilo. Esse X vai dar exatamente 22,5 mol de CA-3,2. Vou botar também um quadrinho verde para poder destacar aqui essa quantidade em mol de nitrato de cálcio, beleza? Bom, não acabou a brincadeira. Ele quer saber o volume de solução. Ele me deu os dados de solução de nitrato de cálcio em grama por litro. Bom, então o que eu posso fazer? A primeira coisa é pegar aqui do nitrato de cálcio e calcular a massa molar dele. Eu vou ter 40, opa, estou usando em dois quadradinho. Eu vou ter 40, a massa molar do cálcio, mais 2 vezes, tem um 2 aqui por fora, 14, mais 3 vezes 16, que dá 48. Então aqui dentro vai dar 58, 62 vezes 2, vai dar 124, mais 40, vai dar, se eu não estiver enganado, 1,64 gramas por mol. Essa é a massa molar do nitrato de cálcio. Bom, beleza. O que eu faço a partir disso? Eu vou calcular agora qual que vai ser a massa e o volume da solução que eu quero obter. Como é que eu posso fazer isso, pessoal, para ficar mais legal, né? Mais fácil? Eu não tenho o número de mols de nitrato de cálcio já aqui, então eu faço o seguinte. Vou botar aqui primeiro, para ficar legal, para identificar, né? Calcular agora a massa e volume de... Vou fazer melhor, porque a pessoa vai ficar muito confuso. Vou deixar calcular a massa direta, depois eu coloco o volume logo embaixo. Bom, partindo disso aqui então, eu consigo transformar isso aqui em massa. Por quê? Eu posso usar que a massa é igual ao número de mols, que é 22,5 mol, vezes a massa molar, que é 1,64 gramas por mol. Esse mol e esse mol vão ser cortados. Então a massa que eu vou encontrar aqui vai ser uma massa de 3.690 gramas de CaNO3. 2, né? CaNO3, 2. Essa é a massa do cara que eu vou circular, inclusive, aqui. O que quer dizer essa massa, pessoal? Eu não fiz nada de extraordinário. Só transformei um valor que estava em mol para um valor agora em massa. Tá? Feito isso, eu vou fazer o grande finale agora. Calcular o volume em si, né? Do que ele está pedindo aqui para mim. Eu vou até apagar esse cantinho aqui para ficar menos embolado. Essa continha que a gente já fez já. Só tirar. A gente já fez a continha já achou a massa molar do cara.
Vocês já viram isso, né? Então agora eu vou só puxar aqui o final da conta. Bom, já sei a massa que corresponde, vou botar desse mol aqui, corresponde a esse valor aqui. Agora fica muito fácil. Por quê? Eu vou calcular o volume de solução. Então, volume de CA632 aquoso. Como é que vai ser esse volume aqui, então? Bom, muito tranquilo. Por quê? Ele falou para mim que a solução que ele tem do estoque, né, que ele compra comercialmente, tem 90 gramas de nitrato de cálcio em 1 litro. Como eu tenho tem que ter 3.690 gramas de nitrato de cálcio para poder obter 22,5 mol de nitrato de cálcio, que corresponde a isso, que vão me dar 45 mol de nitrato, que é a quantidade que eu tenho que usar nos 5 mil litros para obter a concentração desejada, eu vou ter que ter um volume V. Então, fazendo a conta aqui, esse volume V que ele tem que ter vai dar igual a 41 litros. Basta fazer 3.690 vezes 1 dividido por 90. Então, essa aqui é a resposta final. Você vê que o que foi feito, na verdade, foi uma análise ao contrário. A partir do dado que ele me deu, foi o dado de qual quantidade eu queria ter de nitrato e fui desconstruindo isso, até chegar no volume que eu tinha que ter da solução de nitrato de cálcio comercial, na concentração que ele me deu, 90 gramas por litro, e ver qual que era o volume que eu tinha que ter para saber a massa de nitrato de cálcio que seria adequado para tratar minha rúcula hidropônica. Beleza? Então, dessa forma, a resposta correta seria a letra B, bem marcada. Beleza, pessoal? Bom, se você gostou desse vídeo, se possível, dá um joinha aqui embaixo no YouTube. Acesse a nossa página também, gatodaquimica.com.br, e no Facebook, que a gente bota várias curiosidades também. É bom se você quiser acompanhar um pouco dessa parte, dá um like lá no Facebook e também nosso canal no YouTube. Se você quiser receber toda vez que eu botar uma nova questão de Enem ou outra novidade no canal, você vai receber isso automaticamente no seu e-mail, facilitando para você. Só inscrever no canal aqui em algum lugar ao redor desse vídeo. Beleza? Então, valeu, até a próxima. Um grande abraço.